entrarmos por essa porta. É mérito do Senhor Jesus Cristo não olhar para nossos pecados e nos receber em seus braços. E o Espírito Santo, pelo amor, tem inspirado muita gente aqui. Deus, aleluia! O Senhor tem falado pelas palavras, pelo louvor. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu estou tão cheio que nem é necessário nem eu pregar. Mas quem prega não é o homem, quem fala é o Espírito Santo. E a mensagem principal que eu quero deixar para vocês, para ter atenção à palavra de Deus, porque ela diz assim: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Verdade, Deus. Aleluia, meu Deus. Abrem vossas Bíblias no livro de Atos. Vamos falar. Que o Senhor venha continuar abençoando os irmãos. Essa família linda que eu conheço, o time, desde pequeno. Deus, Que o Senhor venha continuar abençoando no louvor, a irmã Viviane, para a glória do Senhor. Evangelista, meu irmão, que continue caminhando na presença de Deus, não de aparência, mas servindo a Deus. Sim, amém? é verdade. Então, vamos à palavra, irmão. Versículo 5 e o versículo 6. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. Somente até aqui os irmãos podem se assentar. Irmãos, para entender um pouquinho desse acontecimento, precisamos conhecer o mestre desse apóstolo, que posteriormente vem se tornar um grande pregador por meio do Espírito Santo que o ungiu. No livro de Lucas, no capítulo 11 especificamente, no versículo 14, Jesus realizou um prodígio, um sinal poderoso, deu a voz a uma pessoa que era muda, e o espírito maligno que fazia ela ficar muda. O que eu quero te dizer com isso nesse primeiro momento: quem quer nos calar não é o homem, mas é o espírito do anticristo, Satanás. Por que ele quer calar-me? Porque ele sabe que no momento, quando você abre a sua boca, algo da parte de Deus acontece. Porque é uma atitude sua em se disponibilizar a fazer a vontade de Deus que move os céus. Isaías, quando ele falou para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor o abençoou. O Senhor fez dele um grande profeta. Que, se vocês por sinal podem perceber, Isaías é muito pronunciado nos dias de hoje, porque ele se prontificou. Naquele momento, quando Jesus realizou aquele prodígio, aquele sinal, se levantou aqueles que deveriam ajudar, aqueles que deveriam edificar a fé dos próximos, os religiosos, que naquela época era chamada a seita dos fariseus. Aqueles fariseus não seguiam a Torá, que era chamada a lei dos judeus. Aqueles fariseus seguiam o Talmud, aquele que conhecemos hoje, que traduzido significa discípulos. Eles seguem a doutrina dos anciãos. Eles não conhecem a doutrina de Deus, porque a doutrina de Deus é estreita. E tem muita gente no dia de hoje fazendo a mesma coisa, escolhendo a palavra boa porque agrada a sua carne, mas agora aquela palavra que é amarga, essa ela não aceita. Quero te dizer que Jesus, por fazer a vontade de seu Pai, ele foi perseguido, ele foi chamado de endemoniado. Mais para frente, Jesus fala para aquela pessoa, em Lucas ainda, antes de me entrar na mensagem, vou explicar. Ele falou para aquelas pessoas: se o diabo expulsa o próprio diabo, o reino dele está dividido entre si mesmo, e o reino dele não vai existir.
E ele falou uma coisa bem importante que devemos tomar para nós, o motivo da qual os discípulos ficaram fiel ao Senhor. Naquele momento, Jesus, pronunciando aquelas palavras, ainda disse que há questão de armadura, que um homem de família, quando guarda a sua casa, e quando vem um outro valente, mais do que ele, toma a sua armadura e o seu despojo. E Jesus ainda prossegue falando ainda, quem não é comigo, espalha, e quem é contra mim, espalha, e quem é comigo, ajunta. E o que os discípulos estão fazendo no livro de Atos? Eles estão ajuntando almas para o reino de Deus. Mas se você for ver no capítulo 12, se levanta uma perseguição. E o primeiro ato que acontece, Herodes manda matar Tiago. E aqueles judeus que deveriam ir contra aquele ato maligno, aquele ato inspirado pelo próprio Satanás para calar a boca de um servo de Deus, aquele ato maligno, aquele ato desumano, o povo deveria ir contra aquilo, porém, devido não estar de acordo com as vontades das carnes dele, devido ele não estar pregando o que lhe agradava, mas o que era da vontade de Deus, preferiram matar ele como crucificaram Jesus. O que eu quero te dizer, a primeira parte dessa mensagem é o quê? O fato de você agradar a Deus não vai agradar aos homens. O fato de você pregar o que Deus manda não vai edificar muitos homens, porque eles querem que agrade a sua própria carne. Muitos vão querer te crucificar, muitos vão querer cortar a sua cabeça, muitos vão querer fazer que você olhe para trás e se torne uma estátua de sal, como a mulher de Ló. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: não olhe para o homem, olhe para Cristo, porque foi falado aquilo, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Deus tem falado poderosamente no nosso meio, e Ele continua falando. Mas agora aqui no texto a qual eu acabei de ler, vemos um fato que acontece que um dos apóstolos, que por sinal muitos não destacam, mas hoje será falado por inspiração do Espírito Santo. Pedro era preguiçoso. Pedro era um homem que falava de boca para fora. Se vocês não se lembram, eu vou recordar vocês. No Getsemane, Pedro estava dormindo. No Getsemane, Pedro não vigiou. Depois, mais para frente, Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois do capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, ganhou almas, mas tinha coisas ainda em Pedro que necessitavam ser cortadas, eliminadas. É assim que Deus faz, irmão. Deus, o fato de Deus permitir você entrar por essas portas, não significa que você está 100%. Deus vai moldando você até você chegar na estatura do perfeito varão. Aleluia. E aqui, Pedro, Tiago fora morto e foi depois preso pelo próprio Herodes, porque ele viu que o povo havia gostado. Pedro estava na prisão, dormindo, aguardando o seu julgamento, e a igreja estava em oração. O que eu aprendi com isso, irmão? Tem muita gente que pede, ora por mim, quando nem ele mesmo quer dobrar o joelho. É verdade. Tem muita gente que quer pedir oração, olha, ora por mim, ora por isso, eu preciso de porta de emprego, mas nem se mexe. É verdade, Jesus. Mas naquele momento Pedro foi lançado no cárcere, porque era uma obra que tinha que ser feita na vida dele. Aleluia. Assim eu quero dizer para vocês, há situações que acontecem em nossas vidas que não é para nos matar, mas para revelar a glória e o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente não compreende, mas a palavra que eu te dou nessa noite é a que Jesus disse para o próprio Pedro: o que eu faço agora você não compreende, mas depois você irá compreender. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Prosseguindo a mensagem, falei para vocês que no livro de Lucas, Jesus falou a respeito de uma armadura. E
Paulo fala no livro de Efésios: revesti-vos da armadura de Deus para que possa suportar os dias maus, para que esteja firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui, Pedro no cárcere e a igreja em oração, Deus envia um anjo, e lá o anjo desperta Pedro, e a primeira coisa que o anjo faz é quebrar as correntes. Eu não sei o que tem te prendido, mas pelo poder da fé eu profetizo: o anjo está quebrando as correntes. Está te impedindo de jejuar, Deus está quebrando. Está te impedindo de orar, Deus está quebrando a corrente. Mas é necessário tomar uma posição. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estamos entrando no ápice da história, a qual ficou marcada no coração do crente fiel, o qual vale a pena ser fiel, porque Deus não deixa o seu servo sem resposta. Deus não permite que o teu servo fique desenganado. Deus enviou por meio da oração, não foi pela oração de Pedro, mas pela oração da igreja, em união. Porque não adianta eu orar por uma coisa e fulano orar por outra. Quando dois concordarem na terra, será concordado no céu. Aleluia. 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 E por meio da oração da igreja, Deus envia o anjo e quebra as correntes. E fala para Pedro: cinge-te. E agora eu vou levar vocês para o livro de Efésios. O cinto simboliza a justiça, a verdade. Meu Deus, aleluia. E como Paulo falava em a questão de uma forma militar, se você for pesquisar, esse cinturão fazia responsável de manter a coluna ereta. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a palavra de Deus diz: vista o cinto para que vocês estejam firmados na verdade. Aleluia. Voltando para a mensagem, calce as suas sandálias. Voltando para Efésios, a sandália simboliza a prontificação para pregar o evangelho. Voltando para o texto, o anjo falou para ele: prontifique-se a pregar a palavra. Amém. Mas só que quando Deus capacita, Ele dá uma coisa especial, o que é chamado de capa. A capa, muitos pensam que é engano, mas capa é autoridade. Biblicamente, a palavra de Deus nos ensina, se você pesquisar, que agora não tenho tempo para falar, a capa simboliza a autoridade. Ou seja, Deus estava dando para Pedro: Pedro, eu estou quebrando as correntes, mas você tem que se firmar na minha verdade, você tem que pregar a minha palavra, porque eu estou te dando autoridade. Aleluia. Aleluia, Deus. Às vezes nós, como muito Pedro, se encontrava numa situação que a gente se encontra preso a inimigo na nossa frente, então nos acovardamos. É nesse momento que Deus entra na causa, porque Ele mostra para você: você sozinho não pode, mas eu contigo posso, porque você em mim pode fazer todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E ali o primeiro portão o anjo abriu. O segundo portão o anjo abriu. Mas o terceiro portão, a igreja fala, a Bíblia fala que ela se abriu automaticamente sozinha. O que eu quero te dizer é o quê? Há portão na nossa vida que só Deus abre. E Aleluia. Ele só abre por meio de oração. Glória a Deus. Aleluia. glória. Pedro Aleluia. estava tão desligado espiritualmente que quando ele chegou fora, ele não estava entendendo o mistério, achava que era uma visão. Deus fala conosco no mês de hoje,
por meio da palavra. Mas sabe por que muitos crentes não saem cheios? Porque não presta atenção na palavra. Não presta atenção no mover de Deus. Se queres ser abençoado, a primeira coisa você tem que ter reverência. Se queres ser abençoado, no teu coração, em primeiro lugar, tem que vir prestar culto ao Senhor. Em primeiro lugar, hoje o crente moderno vem buscar bênção. Em primeiro lugar, hoje o que se mais ouve por aí afora é o quê? Eu vou na igreja porque lá a igreja é abençoada. Lá Deus abre porta. Lá Deus cura. Lá Deus faz isso, lá Deus faz aquilo. Mas eu te pergunto, tua vida está transformada no altar? Você tem salvação com Deus? Por quê, meus irmãos? Falando de armadura, Esaú tinha armadura e tinha unção perante os homens, mas diante de Deus ele era rejeitado. Tem muitos falsos profetas realizando sinais e prodígios e enganando ao povo, introduzindo no meio doutrinas de demônio e te conduzindo, transformando vocês 2 vezes mais dignos do inferno. E você não percebe por quê? Está aqui em busca de bênção. Oh Deus, aleluia. Naquele momento, Pedro não queria saber de orar. Pedro já tinha aceitado aquela situação. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu conheci com Jesus, eu andei com Jesus. Eu não preciso fazer mais aquilo, não preciso fazer aquilo. Eu só posso falar. Mas já que eu estou aqui, minha hora acabou. Aleluia. Deus está falando, está na hora de sair do conformismo. Aleluia. Está na hora de levantar da cadeira e fazer a obra. Está na hora de tomar uma posição. Aleluia. Glória a Deus. Porque é chegado a hora. E já é agora. É Deus. Que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdade, Deus. Aleluia. Jesus não estava falando em questão de canto. Jesus estava falando ali a respeito de servo. Porque adorar também tem significado por servir. Deus está procurando os verdadeiros servos que sirvam Ele no conhecimento da verdade. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Aleluia. E quando Pedro se encontrava do lado de fora, ele percebeu que Deus enviou o anjo para libertá-lo. E se você ver que esse Pedro não mesmo diante, porque em 1 Pedro 5,8 ele diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando devorar. Meu Deus, aleluia. Pedro, a qual era? Dormindo, vigilante? Não. Aleluia. Pedro era desapercebido, mas depois de ter uma experiência com Deus, ele se tornou vigilante e grande guerreiro. A armadura de Pedro derrubava a muralha, porque só a sombra dele curava, porque o Espírito estava sobre Meu Pedro. Deus, aleluia, Deus. O que eu quero te dizer, Glória, glória. tenha vida de oração, porque ela abre portas. É verdade. Tenha intimidade com Deus, Oh, glória. porque você vai ver grandes coisas acontecer. É verdade, Deus. Mas se queres ficar firme, revista-se da armadura de Deus, para que possa suportar os dias maus. E depois disso, esteja firme. E depois você venha herdar a coroa da vida, que está prometido aos que são fiéis. É verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus Oh, Senhor, é fiel. glória. Muito obrigado. Nessa semana, eu passei por grandes situações. Deus está começando a fazer a obra em minha vida, Aleluia. devido a eu começar a me pôr na posição, a buscar. Glória a Deus, aleluia, Deus. Antes de concluir, eu quero dizer, meus irmãos, não é porque eu estou falando para você, significa que não é isso, não é para mim. Porque, como eu disse no princípio, estou falando agora,
Quem fala, quem inspira é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que está falando, ele não está só falando para você, está falando para mim. Aleluia. Glória a Deus. Nessa semana, eu estava fazendo a obra de Deus. Estão me chamando para pregar. Deus está me usando para fazer essa obra. Mas eu peguei sinusite. Do nada. No outro dia, o pneu da bicicleta, que era novo, estourou. E outra, estava marcado o lugar para pregar. Só que não era para eu ir, que não era da vontade do Senhor. Mas eu ia ir. O que eu quero te dizer é o que, meus irmãos? Quando a gente quer fazer a obra de Deus, na direção de Deus, Deus garante. Mas quando a gente não está na direção de Deus, a gente passa a prova. Não estou falando o que aconteceu comigo, significa que eu não estava na direção de Deus. É que eu queria fazer, mas só que o inimigo tentou me impedir. E quando não era para eu fazer, o inimigo estava me direcionando para ir. Como eu disse em Lucas no começo, quem quer te calar é o próprio Satanás. E você só vence isso se estiver revestido da armadura de Deus. Glória, aleluia. Aleluia. O que eu quero dizer é presença de Deus, armadura de Deus e vida de oração com Deus vai abrir porta e grandes coisas vai acontecer na sua vida, porque as correntes vão cair, não para a tua glória, mas para que o nome do Senhor seja louvado, e assim os seus nomes vai ser escrito no livro da vida. Aleluia, Deus. Porque as suas obras, elas estão diante de Deus. Assim eu concluo a mensagem. Quero pedir os irmãos se coloquem de pé. Aleluia, Deus. Soberano Deus. Sim, meu Pai. Meu Pai. Oh, Deus, aleluia. A permissão que o Senhor me deste de estar aqui em teu altar como sacrifício vivo, como instrumento da tua vontade, inspirado pelo teu Espírito Santo, eu apregoei a tua palavra. Só que quem faz a obra, Senhor, Oh, Deus, aleluia. é o Senhor. Eu só posso emprestar meus lábios e meu corpo para fazer a teu querer, a tua vontade. Glória a Deus. O teu povo entrou aqui, Aleluia, todos eles foram Deus. inspirados pelo teu Glória, Espírito glória, glória, para glória, pregoar a glória. tua palavra. Meu Deus, aleluia. Mas agora, Pai, eu peço que glorifica o teu nome, Sim, Pai. como tem glorificado na vida de Jesus Cristo. Glorifica o teu nome na vida, no ministério desta Aleluia, congregação, Deus. Aleluia, Deus. de cada membro, do nosso pastor, até aqueles que se encontram enfermos, pois eles não estão presentes nesse lugar. Mas a tua palavra diz que a oração da fé faz milagres, cura os enfermos. E eu creio que a oração desses muito justos, que tem muitos em seus efeitos, olha só, Senhor, como é tão grande a tua palavra. A oração de um justo faz muito em seus efeitos. Aleluia, Deus. E essa congregação toda unida orando, Aleluia. com grandes coisas o Senhor não pode fazer, Verdade. porque nada é impossível para ti. Assim, meu Pai, eu te agradeço a oportunidade e faço esse apelo em nome de Jesus. Aleluia. Você que tem recebido oração por parte das pessoas que te amam, Deus tem quebrado correntes que te aprendiam. Aleluia, Jesus. Deus tem te livrado do cárcere. Deus tem dado livramento por meio daquelas pessoas que queriam te ferir ou queriam parar o teu ministério. Nesse momento, Deus te faz um apelo. Meu Deus, A igreja aleluia. com os olhos fechados. Se você quiser vir até aqui para pedir, Senhor, eu quero ter a tua presença.
Eu quero ser revestido do teu Espírito. Aleluia, Deus. Eu quero ter comunhão contigo. Aleluia. Venha, sai do seu lugar e venha. Venha. Aleluia, Deus. Porque não adianta nada você sair daqui abençoado teoricamente, se você não sair daqui com a presença do Espírito Santo. Aleluia, meu Venha, Deus. porque a presença do Espírito Santo é o selo da salvação. Mas uma coisa eu te digo: aquele que quiser salvar a tua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a tua vida por amor a mim, achá-la-á. É, Deus. Porque de que adianta Aleluia. ganhar o mundo inteiro Glória a e Deus. perder a sua alma? Ou que dará um homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e dará a cada um segundo os seus feitos. Então venha, venha, demonstra para o Senhor que você tem atitude. Venha, Aleluia, meu Deus. venha! Oh, glória a Deus, aleluia! Obrigado, Senhor. Bendito é o teu reino, Senhor. Aleluia! Se tem mais alguém, venha, porque a porta da graça ainda está aberta. Aleluia! Apressa-te para ter comunhão com o Senhor teu Deus, porque é chegada a hora que esse mundo será julgado. E se não tivermos na arca, pereceremos. A arca é a presença de Deus. Verdade, Deus. Aleluia! Venha, tem mais alguém para ter comunhão com o Senhor? Aleluia, Deus. Tem mais alguém que quer participar da ceia espiritual que haverá no reino de Deus? Não tem? Aleluia! Que o Senhor venha te conceder uma outra oportunidade. Senhor Deus eterno Pai, eis aqui esse casal a qual o Senhor, pela tua própria vontade, atraíste para esta casa. Pai, obrigado pela sua oportunidade. Senhor Jesus, meu amado Rei, meu santo e poderoso Senhor dos exércitos, a ti a honra e a glória e o poder. Obrigado por essas almas. Obrigado, Pai, porque tu recebestes ela. Escreve essas almas no livro da tua vida, no livro da vida que dá a vida eterna contigo. Meu Pai, obrigado por glorificar o teu nome. Aleluia. E a igreja louve ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que há júbilo no céu para um pecador que se arrepende. E aqui tem dois: é para glorificar, é para exaltar, é para engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero dizer para esse casal: a vida de vocês não foi em vão. Grandes coisas vocês têm passado, grandes aflições, mas isso foi necessário para que vocês pudessem passar por essas portas. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês: coisas grandes vão vir. Oh, glória! Mas aleluia, Jesus. Vai depender da sua fidelidade com Deus, da sua comunhão com o Espírito Eu Santo. creio. E o Senhor está alegre. O Senhor está alegre. Meu Deus, aleluia. Porque mais uma alma, duas almas para o reino de Deus. Aleluia, meu Deus. E vocês serão benditos, porque a palavra do Senhor diz que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Sejam abençoados, Aleluia. não pelo homem, mas pelo Espírito Santo, que mudou vocês e convenceu que vocês necessitam da presença do Pai. Amém. Receba o Espírito Santo na união de vocês. Amém. Aleluia.